Bom, gente, bom dia a todos, né? Todos me ouvem bem, veem a tela, então vamos começar, tá bom? Nossa última aula aí antes da última né? O ano está acabando. Desejo a todos uma boa antes de mais nada. No final a gente se despede, mas enfim, vamos lá começar a nossa aula aí de estatística. Tiago deu aula na terça-feira. Eu não sei se alguém esteve na aula dele, ele confirmou que é da aula, por isso que hoje eu estou fazendo só revisão de estatística, uma vez que ele fez na terça-feira a revisão de polinômios e equações para E. Hoje eu vou fazer uma revisão para a gente ir mais seguro para E, tá bom? Depois dessa aula eu coloco lá no AVA para vocês com o link, tá bom? Na semana. Gente, vamos lá então. Bom dia a todos, como eu já falei, vamos começar. Esse material de onde eu estou tirando essas questões eu também vou colocar no AVA, tá bom? Na última aula eu fiz, se não me engano, 6 exercícios, todos do Enem. Hoje eu vou fazer mais alguns. Bom, vamos continuar aí. De 2015, vamos pegar essa questão do Enem. Em uma seletiva para a final dos 100 metros livres de natação, numa Olimpíada, os atletas, em suas respectivas raias, obtiveram os seguintes tempos. Aí vem as raias, são 8 raias, tá bom? E o tempo em segundos aí. A mediana dos tempos apresentados no quadro é, de novo, questão de mediana. Vocês estão vendo que quem não assistiu às aulas anteriores, depois vê lá, nós já estamos, tem 3 aulas já no AVA. Essa aqui vai ser a 4ª aula de estatística, agora eu estou só na parte de exercícios, tá bom? Então, para determinar a mediana, e eu estou pegando os dados, tá? Eu tenho que colocar esses dados que a questão me apresenta em rol. O que é colocar em rol, lembrando das outras aulas? Colocar em ordem crescente ou decrescente os dados levantados. E aí eu coloquei em rol. Tá? São 8 raias, são 8 atletas, eu coloquei os 8 termos em rol. Para vocês lembrarem como é que eu descubro quando eu tenho um número par de termos, no caso eu tenho 8, eu pego a posição, repara que eles estão em rol, em ordem, tá? No caso aqui crescente. Eu pego esse 8 aqui e divido exatamente por 2 na minha cabeça. Isso vai me dar a posição de um dos termos centrais. Quando eu tenho um número par de termos, eu faço a média aritmética dos 2 termos centrais. Então, eu vou pegar o 8, que é o índice lá do último, colocado depois que eu coloquei em rol, coloquei em ordem crescente, divide por 2, vai dar o x4. E aí, eu pego o x4, moçada, e o seu sucessor. Tá? Eles vão ser os caras que eu vou fazer a média aritmética. Quando eu tenho um número par de termos, eu faço a média aritmética. Se fosse um número ímpar de termos, é só o termo central. Eu já falei nisso em aulas anteriores, tá bom? Então, já fiz vários em aulas anteriores, pegando quando é um número, uma quantidade ímpar de termos. Nesse exercício, uma quantidade par. Então, eu vou descobrir os 2 termos centrais, porque eu não tenho um único, e vou calcular a média aritmética entre eles. Eu fiz isso aí. Quem está na posição do 4º termo, tá? Vai ser o 20 e 80. 20 deve ser 20 segundos e 80 milésimos de segundos, enfim. E o outro é o 20,90. Vou somar e dividir por 2. Isso vai dar 20 e 85, letra D de dado. Tá bom? Questão fácil do Enem 2015. Vamos fazer agora. Alguma dúvida? Já passei, nem perguntei. Alguma dúvida aí, Jones? Você geralmente me ajuda? Se alguém tiver alguma dúvida, gente, pode me perguntar. Ou bota no chat, o Jones vai me ajudando aí. Tá bom? Bom, então vamos passar para a próxima. De hoje para amanhã eu vou colocar esse material a mais no AVA, com gabarito comentado e com questões também a mais, tá? Bom, Enem 2014.
Os candidatos K, L, M, N e P estão disputando uma única vaga de emprego em uma empresa e fizeram provas de português, matemática, direito e informática. A tabela apresenta as notas obtidas pelos 5 candidatos. Aí ele vem a tabelinha, eu já vou ler a pergunta, tá? Depois eu volto na tabela. Segundo o edital de seleção, o candidato aprovado será aquele para o qual a mediana das notas obtidas por ele nas 4 disciplinas for a maior. Então, esse exercício não vai ter para onde correr. A gente vai ter que fazer a mediana de todos os candidatos, um a um, para descobrir qual é a maior, tá bom? O candidato aprovado será, aí você tem lá aqueles candidatos e você vai marcar. São 5 candidatos, né? 1, 2, 3, 4, 5. Não é isso mesmo? Bom, eu vou ter que fazer. Então, primeira coisa que eu vou pegar, o candidato K, eu vou botar em rol. No meu caso, eu vou botar em ordem crescente. E aí, como tem um número par de termos, em todos eles vai ser exatamente os 2 termos centrais, ó, em todos. Vai ser a média aritmética dos 2 termos centrais. Tá bom? E tem que colocar em rol. Colocar em rol eu não escrevi aí, mas é no caso colocar em ordem crescente ou decrescente, tá? Então, a mediana do termo do candidato K, né? Eu botei ali MD de mediana, tá? Mediana não é média aritmética. Média é somar tudo e dividir por 4. A mediana escolhe, quando é o número ímpar de termos, o termo central. Quando é um número par, você faz a média aritmética dos 2 termos centrais, sempre lembrando colocar em rol, ordem crescente ou decrescente, tá? Então, a mediana do K vai ser os 2 termos centrais deles, que são o 33 e o 33. Né? Quando tem uma quantidade pequena, não precisa nem fazer regra nenhuma. Quando tem uma quantidade maior, um número par de termos, você pega o último índice, a posição dele, divide por 2, você vai descobrir a posição de um dos termos centrais, do primeiro, e pega o sucessor, né? Faz a média aritmética entre eles. Aí, nesse caso, é ridículo você ver. E repara só que a mediana sempre deixa. Ele divide o restante, quando você pega os 2 do meio, ou se fosse o número ímpar, o único central, ele divide o que sobra em 2 grupos. Como está em ordem, o que está antes, eu botei em ordem crescente, vai ter uma menor ou igual. O que está para frente, maior ou igual, né? Porque aí as notas têm repetição em alguns casos, como é no candidato K, tá bom? Então, a mediana ali vai ser 33, porque eu vou pegar o 33 com 33 no K, que eu peguei aqui, 33 com 33, somei e dividi por 2, vai dar 33. Aí eu pego o L, eu vou pegar o L aqui, ó, e botar em ordem. Quando eu botar em ordem, moçada, vai dar o menor é 32, 33, 34, 39. Coloquei em ordem, pego a mediana dos 2 termos centrais, a média aritmética dos 2 termos centrais, tá? Aí eu vou determinar a mediana. Assim como eu fiz para o K, a média aritmética dos 2 termos centrais, isso aqui vai dar 33,5. Vamos continuar. Aí eu pego o M e coloco em ordem, no meu caso crescente. Vai dar 34, 35, 35 e 36. Vai acompanhando aí para ver se a teacher não trocou nada, né? A gente é humano, pode ter trocado. Pelo que eu estou vendo, creio que não. Jones, vai me ajudando aí também, tá? Então, a mediana do candidato M vai ser os 2 termos centrais. 35 mais 35 dividido por 2. Quando eles são iguais, é ridículo, né? Fica bem facinho a conta. Vai dar o próprio 35. Do candidato N, se eu botando em rol aqui, 24, 35, 37, 40. Então, os 2 termos centrais, 35 com 37, dividido por 2, dá 36. Eu vou fazer até o final, tinha que ter feito, eu botei aqui já marcando, porque isso aqui já é a solução final, tá? Mas eu tenho que fazer, porque vai que esse cara ultrapassa esse, então eu tinha que fazer. Mas dava para sacar que não ia ultrapassar, porque o 16 é o menor, o próximo é o 26. Imagina, 16 com 26 dividido por 2, não vai passar, né? Isso vai dar 62 dividido por 2, isso vai dar, do candidato P, vai dar 31. Já dava para sacar que a letra D é o candidato N, tá? Ele vai ser o candidato que neste concurso usou esse critério, tá?
o candidato aprovado será aquele para o qual a mediana das notas obtidas por ele nas 4 disciplinas for a maior. Tudo bem? Letra D. Pode passar, Jones? Alguma dúvida aí, moçada? Pode passar, não há dúvida. Obrigada, vamos continuar. Aí eu escolhi uma questão de 2014, mas caiu no PPL, que é aquelas pessoas privadas de liberdade, que está no semiaberto. E que vale para treino, tá? Eu acho bem legal para a gente fazer um treino e aí for revisando. Em uma escola, 5 atletas disputam a medalha de ouro em uma competição de salto em distância. Segundo o regulamento dessa competição, a medalha de ouro será dada ao atleta mais regular em uma série de 3 saltos. Os resultados e as informações dos saltos desses 5 atletas estão no quadro. Ele tem aqui a mediana, a média aritmética, a mediana, os saltos e o desvio padrão. Então, esse exercício, diferentemente daquele, eu acho que foi o primeiro, não, segundo da aula anterior, lembra, Jones? Foi bem interessante aquele exercício. A gente teve que fazer mesmo a conta do desvio padrão. Nesse aqui, eu não preciso, porque ele já me deu. Esse exercício é meramente conceitual, de tudo que a gente já falou desde a primeira aula. O menor desvio padrão será o atleta mais regular, porque o desvio padrão, ou a variância, ele faz o grau de variabilidade entre cada nota individual e a sua média. Quanto está variando? E de cada atleta individualmente. Quem tem o menor desvio padrão aqui é o atleta 3. Ele tem o menor desvio padrão, certo? Aqui, ó, o atleta 3 aqui. Ele tem o menor desvio padrão. Logo, quem tem o menor desvio padrão, ele tem a menor variação. Significa que as notas deles estão em torno, muito próximas, em torno da média. E aí não está muito discrepante. Entendeu? Elas não estão muito distribuídas, muito longe uma da outra. Elas estão mais próximas. Por isso ele é o mais regular. Ficou claro o meu português, assim, a minha explicação? Foi, Jones? Ficou bem didático? Foi? Todo mundo entendeu? Uhum. Logo, o atleta 3 que conquistou a medalha de ouro, né? Porque a medalha de ouro foi conquistada pelo atleta número, foi aquele que tem o menor desvio padrão, porque com o menor desvio padrão, ele vai ser o atleta mais regular, porque ele significa que ele variou menos cada salto dele em relação à sua média, tá? E se você for analisar aqui, ó, não dá para fazer essa análise aqui, tá? Às vezes você até consegue tentar perceber, mas de qualquer maneira você tem que fazer o desvio padrão. Aqui não era para vocês fazerem o cálculo, ele deu já o desvio padrão, ao invés de vocês fazerem todos os cálculos, tá bom? Só um detalhe, às vezes eu pego questões do PPL, porque são questões para treino, e vale a pena, porque o Enem, como alguns concursos, e o Enem faz muito isso, ele tem um banco de dados. Nem quem monta a questão para o Enem sabe se a sua questão será usada, nem em que ano e se algum dia será usada. Claro que eles devem ter alguns critérios para fazer, para escolher, tipo, como a gente faz hoje no banco de questões para as AES. A gente coloca muitas questões lá e você diz lá, eu quero que busque, por isso que a prova de um aluno nunca vai ser exatamente igual à prova de outro. No entanto, no Enem isso não acontece. Por que que não acontece? Porque a prova é única, tá? A prova é única, mas a prova do PPL ou a prova de Libras, vocês sabem que tem uma prova de Libras também, né? E a prova que é para a maioria dos candidatos no Brasil, que é a que tem maior procura dos jovens, porque são os jovens que não estão, nem os adultos, né? Porque tem adulto que está em semiaberto que está no PPL. Pessoas privadas de liberdade, mas estão quase saindo e vão ser reintegradas à comunidade. Né? Tem bons está tendo um trabalho bom, etc. e tal, e está já no semiaberto e podem cursar a universidade. Então, essas pessoas também participam, e é o mesmo banco, só que é aleatório. Só que no Enem é aleatório assim, a prova é igual para todos.
mas sai de um banco, tá? E, na verdade, o que me falaram é o mesmo banco que todo mundo faz lá, o primeiro. Só que depois ele exclui, né? Os que foi para o primeiro lá, para quem não vai fazer o PPL, que é em outro dia diferente, o banco é o mesmo, mas depois, essa aqui saiu no Enem, não pode repetir. Aí ela é excluída do banco porque já foi usada uma vez, tá? Por isso que é um banco que tem que estar sempre sendo colocado mais questões, tá? Agora vamos fazer uma questão que caiu no Enem, geralzão, que a maior parte dos jovens fazem, etc e tal. Eu diria a maior parte das pessoas, né? Porque existem pessoas mais velhas que também fazem Enem, né? Às vezes a pessoa está com 20 e poucos anos, resolve fazer outra universidade e faz o Enem de novo, não necessariamente só aquelas que estão no PPL, tá bom? O Instituto de Pesquisas Eleitorais recebe uma encomenda na qual a margem de erro deverá ceder no máximo 2 pontos percentuais. Isso acontece, a gente está vendo eleições agora nos Estados Unidos, vamos ver eleições no Brasil. Se eu não me engano, na primeira aula eu coloquei, antes de eu fazer a questão, que a estatística é uma ciência que você consegue, moçada, saber. Tudo depende da qualidade e da quantidade da amostra. Por que amostra? Porque numa pesquisa, você às vezes faz uma pesquisa com levantamento de 2.000 pessoas que vão votar para prefeito, por exemplo. E isso é uma pesquisa que você escolhe a quantidade e as pessoas espalhadas pelo bairro, por nível social, por idade, escolaridade, para você poder ter uma amostra qualitativa da população, mas mesmo assim ela tem uma margem de erro, tá? Ela tem uma margem de confiança. Né? Quando a margem de confiança é de 95%, você tem uma boa margem de confiança, de confiabilidade. Claro que as pessoas podem mudar de ideia, por isso que as pesquisas às vezes podem errar. Mas muitas vezes você tem que pensar, não é numa pesquisa, você tem que pensar às vezes em 40 anos daquele instituto. Quantas vezes ele errou? Uma, duas? Puxa, então, porque existe a margem de erro. Então, pode ter erro, tá? E, por exemplo, nos Estados Unidos, a coisa lá está tão apertada que realmente é difícil você precisar. Mas você tem algumas, vocês devem estar acompanhando, não sei, as eleições dos Estados Unidos. Isso interfere no mundo inteiro. O mundo inteiro está acompanhando, né? Então, a gente, por causa das políticas, geopolíticas no mundo, etc. e tal, não vou entrar nisso, isso nem me interessa nesse momento, mas o que eu quero dizer é que existe uma margem de erro e uma pesquisa pode errar. Ela tem um grau de confiabilidade, mas ela pode errar. E se ela pode errar, ela não é 100% segura, mas muitas vezes os cientistas da área de estatística, o IBGE, ou então o IBGE não faz esse levantamento, mas os centros de pesquisas, claro que tudo depende da pergunta, como é feita, se a amostra foi muito bem escolhida. Então, muitas vezes, se você for levantar a história das pesquisas de opinião ou de intenção de voto, na maioria das vezes os institutos acertam, tá? Agora, ele pode errar? Pode. Não tirem um erro e generaliza isso, tá bom? Cuidado com as generalizações. E eu sou matemática. A gente tem que ter muito bom senso, tá, jovens? Temos que ter muito bom senso. Esse exercício de 2017, ele está falando sobre pesquisas eleitorais. Recebe uma encomenda, isso é um instituto, né, na qual a margem de erro deverá ser no máximo de 2%. Eles devem ter alguns critérios qualitativos para tentar segurar essa margem de erro de no máximo de 2%. Tem pesquisa que é de 3%, tem pesquisa que é 2,5%, tem pesquisa que é 5% de erro, mas o erro existe, tá bom? Bom, o Instituto tem 5 pesquisas recentes, tá vendo? Ele não faz uma só, às vezes ele faz 3, 4, tá? Porque quanto mais próximo... E as pessoas podem mudar de opinião. Por isso que, claro que tem pessoas que dizem, eu tenho certeza que eu vou votar nesse. Aí ele acredita no que a pessoa está falando, mas não é só isso. A própria pesquisa em si tem uma margem de erro, eu volto a falar nisso umas 4 vezes, para vocês entenderem que quando as pessoas ficam dizendo, os institutos erram, eles podem errar, porque existe a margem de erro cientificamente,
tá bom? Isso pode acontecer, mas quando você analisa, você tem que analisar um histórico de 20 anos de pesquisa. Aí você diz, ele errou nesse ano, esse aqui ano ele errou, mas na maioria, em 30 anos, ele errou 5 vezes. É pouco, porque são perguntas, muitas vezes, que depende também do público, né? Etc e tal. Nos Estados Unidos isso é mais complicado, tá? Porque o voto lá não é obrigatório, mas votar é importante para a gente eleger quem nos representa, e se a gente não vota, isso os americanos estão dando um exemplo ao Brasil, porque lá está batendo recorde de voto, levando em conta que é um país que não é obrigatório. É muito legal você ver a história de um outro país e a gente vê o que funciona e o que não funciona, né? Sobre o tema objeto da encomenda, irá usar o que tiver o erro menor que o pedido. Então eles vão fazer 5 pesquisas, quem tiver o menor erro, tá? E aí ele está me dizendo aqui, a pesquisa 1, 2, 3, 4, 5, o erro pode ser expresso por. Ele tá essa fórmula, tá? Eu tenho que usar essa fórmula. Depois eu olho a tabela. 1,96 vezes o sigma, que aqui ele me deu aqui. Acredito que deve ser o desvio padrão, ele não fala, né? Aqui o n e aqui a raiz quadrada de n. Então tem que usar essa fórmula, tá? Ele não diz quem é o sigma. Acredito que deve ser o desvio padrão, mas eu não tenho certeza. Pouco importa aqui, eu vou usar só as fórmulas e vou aplicar para cada um deles. Essa questão caiu em 2017, é chata, porque você vai fazer essas contas, são contas relativamente pequenas. Então você imagina na hora do Enem, né, Jones? Você fazer essas continhas aqui pequenininhas. E vai ter que fazer para todos. E repara, para você poder comparar. Entendeu? Quem teve uma margem menor que 0,02, que é o que ele pediu. 2 pontos percentuais, por que deu 0,02? Ele me deu, tá? É porque 2 dividido por 100 vai dar 0,02. Então a margem tem que ser menor que 0,02, tá bom? Então aqui eu vou jogar aqui, a fórmula dada é essa. Então eu vou jogar para o P1, para pesquisa 1, 0,5, todo mundo usa o 1,96, isso aqui eu fiz na calculadora, tá, gente? É para ganhar tempo, tá? Mas na hora do Enem vocês iam ter que fazer essa conta aqui. Era uma questão que eu deixaria para depois, tá? Estou orientando até como fazer a prova. Porque tem questões, tipo a que eu acabei de fazer, que era muito fácil. Era conceitual. Era só olhar e entender. Desvio padrão é quem tem, o aluno mais regular tem o menor desvio padrão. Logo, você marcava lá. Essa aqui tem que fazer contarada. Se eu fizer essa conta, 0,5 dividido por 42 e multiplica por 1,96... Quer dizer, talvez fique melhor 1,96 vezes 0,5, que é dividir isso aqui, e depois divide por 42. Isso aqui eu fiz na calculadora para agilizar, vai dar esses números aproximados, que isso aqui é maior do que 0,02, tá vendo? Isso aqui vezes 0,4, depois divide por 28, vai dar 0,028 aproximado. Isso aqui é maior, ainda é maior que 0,02. Eu vou fazendo para todos, ó. O P3 vai usar o 0,3 dividido por 24, né? Por que ali é 24? Porque a raiz quadrada de n é 24, tá bom? Eu tenho que ir pegando esses valores aqui na tabela e fazendo as contaradas. 0,0245, isso aqui ainda é maior que 0,2, enfim, chego no P4, faço essa conta aqui, isso aqui vai dar menor do que 0,02, eu até botei como número maior de casas decimais, isso aqui vai dar uma dízima, né, aproximado, tá bom, gente? Tem alguma dúvida aí? No bate-papo? A Ana Beatriz perguntou, né? Nesse caso aqui, Ana, olha só, aqui, Ana. Ó, o Enem seria... Isso, lê para mim. Se no Enem... Jones, cortou você. Eu vou ler, tá? Calma aí. Não, é que o microfone fechou ali sem querer. Tá, o Enem vai. seria obrigado a dar essa fórmula ou teria outra maneira? Essa fórmula que ele tinha que dar, porque esse foi o critério. O erro pode ser expresso por. Ele tinha que dar, não tinha outro jeito. Porque como é que você ia calcular o erro aqui? Vocês no ensino médio não têm o conhecimento disso aqui. Nem eu que estudei estatística lembrava disso. Entendeu? Você não era obrigado a saber essa fórmula de jeito nenhum. Ele deu para você fazer a conta. Essa questão é uma que quer que você perca tempo.
Você concorda que essa questão é para perder tempo? Porque você vai perder tempo fazendo isso, né? Com certeza. Você pode até tentar alguns critérios aqui, ó. Tipo 0,3 dividido por 24 vai dar 3 décimos. E aí, ó, você pode ir tentando transformando ó, por exemplo, o primeiro ali, ó, 0,5 dividido por 42. Olha lá para o P1, só para a gente ver. Isso aqui não seria 5 décimos, que seria meio. Vou já botar meio. Não tem muito jeito. Dividido por 24. Aí você repete o primeiro e multiplica pelo inverso do... Opa, não tem muito jeito não, gente. 1 sobre 24 vai dar 48. Aí você tem que 1,96 dividido por 48. Não vai ter jeito não. Até estava pensando aqui, ver se dava para sacar. Alguém tem alguma ideia de tentar sacar mais rápido? Não tem muito jeito não. É meio complicado. Você pode até tentar estimar aqui esses valores aqui, mas você vai ter que fazer a conta mesmo. E essa fórmula ele tinha que ter te dado. Não tem como você saber isso aqui. Não tem. O que você tem é até o desvio padrão, tá? E aqui nem tá, ele nem diz que esse sigma é o desvio padrão, ele não fala nada. Ele só diz que usa esse sigma, que eu acredito que seja o desvio padrão, porque na teoria o sigma é usado como desvio padrão. Pergunta, fala. O ideal seria deixar esse tipo de questão para o final, né? Eu acho. Você fazer logo... O Enem, você tem que ter a sacada de perceber o que vai te dar mais trabalho. E aí, você... vai pulando e fazendo as mais fáceis, porque o TRI, ele percebe quando você chuta. Você imagina, ó, vamos voltar na anterior. Essa aqui que eu acabei de fazer, suponha que ela tivesse caído, porque lembra que eu expliquei, é um banco, né? Se ela tivesse caído na que todo mundo faz, na maioria dos jovens, tá? Das pessoas fazem. Vamos chamar de pessoas, porque tem jovens, a maioria é jovem, mas tem gente mais velha fazendo, que também é jovem, né? Então, assim, tem gente com 20 e poucos anos fazendo Enem de novo, ou porque nunca teve oportunidade, faz. Tem gente com 30 dizendo, pô, quero mudar de área, vou fazer outra graduação e vou trabalhar, vou estudar à noite. Então, a maioria é jovem, óbvio. Mas essa questão aqui está no banco lá do Enem. Essa questão aqui você faz em segundos. Você pode só olhar aqui, ver, ele me deu o desvio padrão, ele quer, pela historinha aqui, ele está dizendo que ele quer o aluno mais regular. Aqui, ó, mais regular. Você já sabe que isso aqui você vai fazer muito rápido, então essa você vai fazer antes dessa, se elas estivessem numa mesma prova. Porque essa aqui vai dar trabalho fazer essa contarada toda, né? O cara tem que estar muito rápido no restante para deixar tempo para essa, tá? E detalhe, o TRI, vamos supor que você perca maior tempo fazendo isso aqui. Você perde maior tempo. Você acerta a questão. Marquei a letra D, cravei, uhul, consegui. Aí depois você deixa de fazer uma questão desse tipo aqui, ou desse anterior, desse aqui até que deu um pouquinho mais de trabalho, mas a primeira que eu fiz, que era fácil. É uma questão que a leitura é rápida, fazer também é rápido. Vocês concordam que essa aqui você faz tranquilo? É uma questão que não é ridícula, não é tão imediata, mas você faz rápido. E aí você deixa de fazer essa por causa daquela, o Enem, o TRI, ele percebe se você chuta. Porque ele vai dizer assim, aí supõe que você chutou e você não acertou a letra D. Ele vai dizer, peraí, o candidato acertou essa aqui, que é muito rápida. Ele acertou porque ele perdeu tempo fazendo essa, ele cravou a questão certa e ele errou aquela lá primeira, que é mais fácil, porque ele dá níveis de dificuldade para as questões, mas ele também percebe e ele conclui percebendo todas as suas respostas nas 45 de matemática, se você de fato chutou. Ele conclui que você chutou uma vez que você errou uma questão muito fácil, ou fácil médio, e você acertou uma questão difícil. Essa questão aqui é considerada difícil por causa do tempo que você vai levar para fazer a contarada, tá? Aqui no meu caso deu a letra D. Posso passar? Vamos fazer essa aqui. Essa aqui também tem que fazer conta, é do Enem 2019. A taxa de urbanização de um município é dada, mas é uma conta mais fácil. Vocês vão perceber que a conta é mais fácil, bem mais do que a anterior. A taxa de urbanização de um município é dada pela razão entre a população urbana e a população total do município, tá bom? Isto é, a soma das populações rural e urbana. Então, o total que vai estar embaixo, eu vou ter que somar o rural e o urbano, tá bom?
E a razão é dada entre a população urbana sobre a população total. E quem é a população total? É a urbana com a rural. Repara que ele me deu 2 gráficos, população urbana, população rural. Eu vou ter que fazer o somatório para colocar embaixo. Eu coloquei aqui bem indicado para ninguém ter dúvida, tá? Então aqui, ó, aí ele diz assim, os gráficos apresentam respectivamente a população urbana e a população rural de 5 municípios. De uma mesma região estadual. Aí vem 1, 2, 3, 4, 5. Em reunião entre o governo do estado e os prefeitos desses municípios, ficou acordado que o município com maior taxa de urbanização receberá um investimento extra em infraestrutura, tá bom? Quem tiver maior urbanização receberá um investimento extra em infraestrutura. Segundo o acordo, qual município receberá o investimento extra? Eu vou ter que calcular isso, sempre conforme ele me pediu. É a razão entre a população urbana e o total. E o total, por exemplo, no município 1 vai ser 8 mil mais 4 mil, que vai dar 12 mil. Aqui eu já simplifiquei, tá, gente? Mas eu vou indicar aqui, ó, quem que seria aqui? Aqui daria 8 mil, porque eu simplifiquei, dividido por 12 mil. Tudo bem? Aí eu vou cortar os zeros. Eu cortei os zeros. E simplifiquei 8 sobre 12, que dividindo por 4 vai dar 2 e vai dar 3. Tudo bem? Tudo bem a conta? Isso aqui vai dar uma dízima. 0,6666 ou 0,67, tá? Agora eu vou fazer para o município 2. A história se repete e são contas fáceis. Olha como é muito melhor do que a questão anterior. Essa questão caiu em 2019. 10 mil com 8 vai estar na parte de baixo, que é o total, que é o que está no texto. E o 10 mil é o urbano que está em cima. Então vai dar 10 mil dividido por 18 mil. Essa conta daria, vou fazer aqui embaixo no rascunho, por falta de espaço. Eu não quis botar tudo lá, ó. Daria 10 mil dividido por 18 mil. Corto os zeros, corta. O que daria? 10 sobre 18, dividido por 5, por 2 daria 5 nonos, tá bom? Que é justamente esse aqui, 5 nonos, tá? Tudo bem? Que daria, isso aqui vai ser uma dízima, tá? Para não ser dízima periódica, teria que ter só 2 e ou 5 embaixo. Se tivesse 2 ou 5, ou os dois simultaneamente, que daria 10, tá? Ou qualquer potência que quando eu fatore números primos só aparece 2 e 5, isso é uma dica para você saber se vai dar dízima periódica, tá? Então, como aqui não tem nem o 2 e nem o 5, não tem outro jeito. Isso aqui vai dar uma dízima, que eu vou aproximar, tá bom? Então, aí agora eu vou passar para o município 3. 11 mil dividido por 11 mil mais 5 mil. Posso apagar o que eu já fiz antes? Eu apaguei aqui, eu vou apagar só para gente, foi só para a gente conferir. Agora eu vou fazer o outro. Quanto que daria ali? Daria 11 mil, que é esse. Aí depois sobre o total, que vai ser o 11 mil mais 5 mil, que daria, simplificando, daria 11 mil dividido por 16 mil. Não vou nem escrever aqui embaixo, porque 11 mil dividido por 16 mil vai cortar os 3 zeros. 11 sobre 16, tá? Repara que 16, só para vocês verem que faz sentido o que eu expliquei. 16, né, 2 a quarta, só tem potência de 2. Então, quando tem potência de 2 e ou potência de 5 somente, vai dar sempre um decimal, tá? Ou dá um número inteiro ou um decimal exato. Repara que isso aqui é decimal exato, não é uma dízima, tá? Tudo bem? Então, ó, esse aqui vai ser o terceiro, tá? Mas eu tinha que fazer todos, não tinha jeito para eu poder comparar. Agora eu vou passar para o outro, 18 mil sobre 18 mil mais 10 mil. Aqui tá faltando um zero, não tá, Jones? Aqui no meu, ó, é 10, né? É. 10 mil. Tá bom? 10 mil e aqui é 18 mil, tá? Então, aqui vai dar 18 mil sobre 28 mil. E zeros eu corto, não vou nem escrever. Só que, entendeu? Que daria 18 mil sobre 28 mil. E zeros eu já cortei para ganhar tempo, né? Cortei aqui, tá? Cortei aqui, só que eu não escrevi. E simplificando, vai dar 9 sobre 14.
tá? Isso aqui também vai dar uma dízima, eu já arredondei, tá bom? Certo? 9 dividido por 14 vai dar... Não, vai dar 2 embaixo, né? Se tiver 2 ou 5, aí não dá, mas enfim, eu usei uma aproximação, 0,64 aproximado, tá bom? E aí, o que vai acontecer aqui, então, ó? Isso vai dar vai ser uma dízima também, porque não tem nem 2 nem 5 embaixo, vai ter o 7 aqui, enfim. Não vai ser... Isso aqui vai ser uma dízima mesmo, tá? Uma dízima com um período bem grande. Mas eu aproximei, tá bom? Ó, 17 mil é o último, 17 mais 12, que é o total embaixo. 17 mil mais 17 mais 12, daria 17 mil dividido por 29 mil. Já cortei os zeros, que daria alguma coisa aproximada de 0,59. Quem vai ser o maior? Esse aqui, por comparação é esse, né, gente? É esse aqui, por comparação. Logo, isso aí vai ser... Ele é o 3, né? Porque esse aqui é o 1, esse aqui é o 2, esse aqui é o 3. Então, ele vai ser o município 3. Certo? Que foi 11 mil dividido por 11 mil mais 5 mil. Deu 11 sobre 16, 0,6875. Não precisa nem saber essa história da dízima, isso aí foi só curiosidade, tá? Mas o que eu estou dizendo é que o maior é esse aqui e ele vai ser o número 3. Foi, Jones? Foi. Foi, obrigado. Vamos fazer o próximo. Eu escolhi um do PPL para usar setor circular. Ele diz assim, considere que a safra nacional de cereais... Quanto tempo eu ainda tenho, Jones? Ah, tem 20 minutos ainda, dá para fazer? 20 minutos. Dá para fazer, já fiz várias, né? Vamos continuar. Considere que a safra nacional de cereais, leguminosas e oleaginosas em 2012, deve ser proveniente de alguma coisa de óleo, né? Eu imagino, né? Não sei. Aponte uma participação por região conforme indicado no gráfico. Em valores absolutos, essas estimativas indicam que as duas regiões mais produtoras deveriam produzir juntas um total de 119,8 milhões de toneladas em 2012. As mais produtoras, quem seriam daqui, se vocês olham para este gráfico aqui? Isso aqui é um gráfico de setores, tá? Quem seriam as mais produtoras? Quem tem o maior percentual? Sul e Centro-Oeste. Exatamente, exactly. Então, valeu, Jones. Sul e Centro-Oeste, perfeito. De acordo com esses dados, a produção estimada em milhão de tonelada de cereais, leguminosas e oleaginosas, isso não deve ser o tipo de comida, né? Alguma coisa assim que é mais oleosa, não sei. Eu não tenho ideia do que é isso, depois eu vejo no Google. Em 2012, na região sudeste do país, foi um valor mais aproximado de... Cara, quando você lê essa questão aqui, eu não sei se fica muito claro o que é para fazer. Eu acho que não, o cara tem que ler de novo. Mas como eu já li mais de 2 vezes, eu digo o seguinte para você. Eu chamei de X a produção nacional em milhões de toneladas, tá? X é a produção nacional. Primeira coisa que ele diz é que, em cima desta produção nacional, as duas que têm maior valor, que o Jones até respondeu, que é Sul e Centro-Oeste, isso está escrito aqui nesse primeiro parágrafo, juntas, por isso eu vou somar o 38,3% com mais 37,2%, que eu transformei em número decimal, tá? É só dividir por 100. 38,3 dividido por 100 vai dar 0,383. 37,2 dividido por 100, isso eu fiz da minha cabeça, vai dar... Eu fiz de cabeça, né, a continha. 0, é só andar o 0 2 casas para a esquerda, vai dar 0,372, andei aqui 2 casas para a esquerda. Em cima da produção nacional, eles vão ter que produzir, que ele está dizendo aqui, ó. Ele diz assim, ó. Considere a safra nacional de cereais em 2012. Aponte uma participação por região conforme indicado no gráfico. Isso aqui é um gráfico de setores. Em valores absolutos, essas estimativas indicam que as duas regiões maiores produtoras deveriam produzir juntas. Toda vez que eu estou juntando, eu estou somando.
Em cima da produção nacional, elas deveriam produzir juntas 119,8. Eu não vou botar os milhões aqui, mas eu vou botar assim que fica mais fácil, até porque a resposta está sem o milhão, tá? Ele já embute o milhão aqui e eu vou botar o valor aproximado. Então aqui, as duas juntas, em cima da produção nacional, tá, vão ter que produzir 119. E aí eu vou descobrir a produção nacional. Essa contarada aqui eu só somei 0,383 mais 0,372. Vai dar 0,755 vezes x, aí eu divido isso aqui por esse número decimal, isso aqui vai dar aproximadamente 158,7. Foi, Jones? Até aqui? Bom, Foi. de posse disso, vamos à segunda parte. Já descobri a produção nacional. Agora, lê a segunda parte. De acordo com esses dados, a produção estimada em 1 milhão de toneladas de cereais, aí vem esses dois aqui, em 2012, na região sudeste, foi um valor mais próximo de... Aí agora, eu descobri, juntando as duas em cima da produção nacional, deu isso aqui. Fazendo a contarada, eu achei que a produção nacional é 158,7 milhões, né, de toneladas. Em 2012. Aí agora eu vou botar qual é a produção do Sudeste em cima do total. Isso aqui é o total. Isso aqui é o total. Nacional. Que eu não tinha. Aí agora, em cima desse total nacional, eu vou colocar os 11,4% do Sudeste. Tá bom? Então, eu vou pegar 11,4%, eu dividi por 100, tá, gente? Por isso que eu dou duas casas para lá. Isso aqui é exatamente o do Sudeste, que foi... Deixa eu jogar um pouquinho para baixo. Isso aqui... Opa, foi mal. Um pouquinho para baixo. Vou mover para cá, só para eu ter um pouquinho de espaço para eu escrever. Isso aqui foi do Sudeste, que é 11,4%. Isso aqui é do Sudeste. Em cima do total, não é? Eu vou aplicar em cima desse total aqui, para saber qual é a produção do Sudeste, que era o que ele queria estimadamente. Então, esse 11,4 em cima disso aqui vai dar 18,1, tá bom? Tudo bem? 10% seria 15, alguma coisa. Então, seria um pouco... Olha só como não precisava fazer a contarada toda. Ó. Se fosse 10% de 158 milhões, vamos botar até arredondando, né? Seria, ou 159, né? Vamos arredondar até um pouquinho para mais. Seria 15,9 aproximado. Estou arredondando para mais. Só que é 11, então é um pouquinho a mais, né? E por isso que é letra D, não podia nunca ser letra E. Tá vendo como eu dava para fazer até por uma estimativa em torno de 10%? E aí, como era um pouquinho a mais, tinha que ser um pouquinho a mais. O próximo a mais era 18, tá vendo? Aí eu marcava sem nem precisar fazer essa conta final. Sacaram o que eu fiz? Essa conta aqui não tinha muito para onde correr não, tá? Você podia até fazer essa conta aqui aproximada com 0,8, se você quisesse, para ficar uma conta, ou 0,7, tá? Mas aí você saberia que ia dar... eu aproximaria para 0,8 se fosse para aproximar. Aí eu ia ter um valor um pouquinho maior disso, mas não ia fazer muita diferença. Entendeu, Jones, a sacada que eu estou falando? Se você somasse esse com esse, daria esse valor. É chato fazer. Se você quiser dividir por 0,8, vai dar uma pequena variação. Mas como aqui da letra D para a letra E está bem longe, você não ia ter um erro de estimativa. Entendeu? Mas aí eu fiz a conta aí cravadinha, porque eu estou em casa com tranquilidade, ou seja, na sala de aula, não importa. Vocês iam até me ajudar, faz a conta aí vocês iam fazer lá a conta, aí tá, deu isso, tá bom? Mas dava para ter uma estimativa, e com os valores aqui da letra D para a letra E bem longe, e até da letra C para a letra D também tem uma certa distância, você não ia errar por pouca coisa, entendeu? Entendeu o que eu tô falando? Aí a gente pode ser um pouco esperto. Vamos fazer esse 13 aqui, que também é do Enem de 2019, agora é do PPL. O quadro apresenta a relação dos jogadores que fizeram parte da Seleção Brasileira de Voleibol Masculino nas Olimpíadas de 2012 em Londres e suas respectivas alturas em metro.
A mediana das alturas em metro desses jogadores, eles adoram mediana, né, gente? O Enem. É um negócio assim. Em hall, vou botar em ordem crescente. Eu nem escrevi tudo, porque se eu contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos ser malandro, vamos ser esperto. São 12. Como eu tenho de X1 até X12, quer dizer, o X1 não vai ser esse, né? Nem vou escrever ali. Eu tenho 12 jogadores, 12. Vou escrever aqui. 12 jogadores. Como são 12 jogadores, depois que eu botar em hall, eu sei que eu vou ter 12 dividido por 2 vai dar o 6, certo? Vou pegar ele e o sucessor. Então não preciso colocar tudo em hall, não preciso perder meu tempo, tá? Então você pode até tentando ver aqui, ó, do menor para o maior. Aí você vai escrevendo aqui do lado, quem é o X1? Quem é o menor deles? Se você quiser, para não perder tempo, não precisa nem escrever aqui. Você faz assim, ó. Eu faço assim também em sala de aula. Eu escrevo assim, ó. Quem é o menor aí? Aí vocês vão me ajudando a olhar. Ah, o menor é o Serginho, 1,84. Vocês lembram do Serginho jogando vôlei? Ó, X1, tá? Aí depois vai ser... Eu lembro do Serginho jogando vôlei. Ele era o líbero. Pegava tudo lá atrás. Cara, era bom pra caramba. Ele já aposentou. Aposentou, acho que na última Olimpíada de 2016 no Brasil, que nós fomos campeões olímpicos, não foi, gente? X1 aqui, 1,84. Aí depois vem pro próximo. Quem vai ser o próximo aqui? 1,90. Tem mais de um? Tem, não importa. Aí eu vou escolher um para ser o X2. Vai fazendo assim, ó, X2. Aí depois eu tenho outro 1,90. Cadê o outro 1,90? O Bruninho, que era o levantador em 2016. Gente, eu amo vôlei. Então eu conheço bastante jogadores de vôlei. Aí, ó, e eu vi os jogos no Brasil, tanto feminino como masculino. Eu estava na semifinal, que o Brasil foi para a final. Que o Brasil foi campeão olímpico em 2016. O Bruninho era o levantador. Então aqui o X3. E assim vai, ó. Como você sabe que vai ser o X6, você vai escrevendo até o X6 e o X7 aqui. Entendeu? Entendeu o que eu tô falando? Para eu não ter que perder tempo escrevendo aqui? Você vai escrevendo aqui do lado mesmo, mas tem que escrever em hall. Tá? Vai escrevendo em hall, para não ter que ficar... Ou escreve assim. Mas não precisa escrever tudo. Como você sabe que já são 12, divide por 2 de cabeça, vai dar o 6. Como é um número par, vai ser os dois termos do meio, a média aritmética entre os dois termos que estão na posição, X6 e X7. Tá? Então você vai escrevendo aqui até chegar no X6 e no X7. E aí você faz a média aritmética entre eles, foi o que eu fiz aqui, 1,94 mais 1,98 dividido por 2, eu fiz já a conta, vai dar 1,96. Isso aí vai estar, que letra, amores? Que letra que eu esqueci de escrever? 1,96, letra C, certo? Ó, letra C. Tudo bem? Alguma dúvida? Vocês entenderam, né? Não. Eu não fui escrevendo até o final, mas aí vocês iam escrevendo aqui. X1, X2, X3, X4, X5, X6. Depois que você identifica o X6 e o X7, acabou. É só fazer a mediana. O problema é quando tem uma quantidade muito grande. Vamos fazer esse aqui que caiu no Enem em 2019. O Serviço de Meteorologia de uma cidade emite relatórios diários com a previsão do tempo. De posse dessas informações, a prefeitura emite 3 tipos de alertas para a população, tá? Em função dos relatórios diários da previsão do tempo. Alerta cinza deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura será inferior a 10 graus e a umidade relativa do ar for inferior a 40%. Alerta laranja. Então, o primeiro é cinza, agora é laranja. Deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura deverá variar entre, tá? 35 e 40. E a umidade relativa do ar deve ficar abaixo dos 30%. A gente vai ter que analisar gráfico, tá? Aí ele diz assim, ó, alerta vermelho deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura será superior a 40 graus e a umidade relativa do ar inferior a 25%. Um resumo da previsão do tempo nessa cidade para um período de 15 dias foi apresentado neste gráfico. Quando é uma linha contínua, temperatura pontilhada é a umidade relativa do ar. Tá bom? E repara que ele usou 2 eixos aqui. Em vez de fazer 2 gráficos separados, ele fez, que é o comum, ainda mais no ensino médio,
Eles fizeram os dois gráficos num só, sendo que o eixo Y, que é o eixo vertical, é a temperatura, tá? Que é a linha contínua, e o que está na esquerda, o eixo também Y, que o ideal era que tivesse feito os dois separados, eles estão os dois juntos, tudo bem? E o eixo também Y, que está no eixo vertical, é a umidade relativa do ar, em porcentagem, que é a linha tracejada, tá bom? Então, em vez de fazer dois gráficos, ele fez tudo num só, e aqui são os dias. Repara que aqui ele bota 0, 2, então esse primeiro aqui, ó, vou dar um zoom, esse primeiro aqui seria o primeiro dia, assim como aqui seria o terceiro. Tudo bem, gente? Entenderam o que eu tô falando? Aham. Entre o quarto e o sexto vai ser o quinto, que está aqui no meio. E assim vai, tá bom? Tudo bem? Entendido? Sim. Ótimo. Vamos ler o final, depois a gente volta no gráfico. Decorridos os 15 dias de validade desse relatório, o funcionário percebeu que no período a que se refere o gráfico foram estimados os seguintes alertas. Dia 1, alerta cinza. Dia 12, alerta laranja. Dia 13, alerta vermelho. Em quais desses dias os avisos foram emitidos corretamente? Ou seja, vai ter... Ele até coloca a opção dos três, né? O dia 1, o dia 12, o dia 1 e 12, o dia 1 e 13, 1, 12 e 13. Então, a gente vai ter que analisar para a gente verificar por meio do gráfico e ver o que está de acordo com esse texto aqui em cima, tá? Eu chamei de T de temperatura, U de umidade, tá? Dia 1, alerta cinza, dia 12, alerta laranja, dia 13, alerta vermelho. No dia 1 será emitido o alerta cinza. Vamos ver no gráfico. Por que eu estou dizendo? Porque eu estou afirmando que a temperatura, tá? No dia 1 é aqui. A temperatura, que é essa linha, ela não está abaixo de 10 graus. O 10 seria aqui, ó. Ela está indo 10. Vocês conseguem ver bem aí ou quer que eu dê um zoom? Vocês conseguem ver bem o gráfico, Jonas? Dá pra ver. Dá? Porque aqui, ó, Dá. só vou dar um zoom aqui, ó, rapidinho. Aqui é 10, ó. 10, assim como aqui é 30, tá vendo? Aqui é 50, tá? Dá até para ver que fica no meio aí, né? Entre 40 e 60, 50. Entre 0 e 20, 10. Então, no dia 1, o que está acontecendo no dia 1 aqui? O que está acontecendo? A temperatura, ela tá o quê? Exatamente no dia 1 aqui. Ela tá menor que 10 graus, né? É só fazer aqui o tracejado para o lado, certo? Se eu jogar para cá, Certo. essa vai ser a imagem do gráfico, que seria a imagem da função. Para quem tem tanto horror à função, é isso. Para cada x eu tenho um único y, por isso a relação. Eu não posso ter no dia... ele está dizendo ali que a temperatura, claro que eu posso ter várias temperaturas no decorrer do dia, mas neste gráfico ele está me dizendo que no dia 1 a temperatura foi menor do que 10. Isso eu tenho certeza. Tá? Então, 1 está relacionado a um número menor que 10. Tá? Tudo bem? No dia 2, por exemplo, só para ver se vocês entendem o gráfico, a temperatura está dando quanto? 10, né? Assim como entre o dia 2 e 3 aqui, a temperatura se manteve o quê? Constante. Depois ela subiu, tá vendo? Depois ela teve uma queda, depois subiu de novo, teve uma leve queda, subiu de novo. Quase se manteve constante aqui, parece ter um pouquinho de declínio para cima, isso aqui... Aí depois ela sobe bem, quanto mais inclinado, mais sobe a temperatura, né? Ó, isso depois a temperatura subiu, mas um pouco mais lentamente, depois ela caiu muito e depois ela caiu também, mas caiu um pouco menor, tá? Isso tem a ver com a taxa de variação, que é o coeficiente angular da reta. Aqui tem várias retinhas, tá? Ó, se você olhar a umidade relativa do ar, no dia 1, qual é a umidade relativa do ar? Qual é a umidade relativa aqui? No dia 1, se você continuasse o tracejado aqui, ó. Opa. Qual é? Ia ser próximo de 40, até 35, né? Mais ou menos. Por aí. Parece estar entre 30 e 40, né? Então, eu sei o seguinte, que no dia 1 será emitido o alerta. Quais são as condições do dia 1? Se a temperatura for inferior a 10 graus, para ter o alerta cinza, e a umidade relativa do ar for inferior a 40%. Perdão, a gente estava olhando aqui do lado, e na verdade é aqui desse lado, né?
Mas está equivalente, professor. Eles estão na mesma umidade relativa, também está 20, 40 e 60. Né? Apesar de o correto era ter projetado para o outro lado, concorda, Jones? Mas como é equivalente, eu Aham. posso olhar só aqui. Só que aí você vai pensar na umidade. A umidade, se você jogar aqui para o outro lado, dá até para fazer aqui, ó. Mas dá para ver, não dá? A umidade vai ser menor do que Tá. 40. Deu para ver, não deu, gente? O certo era Sim. projetar aqui do outro lado, tá? Aqui, ó. Vai estar entre 30, que aqui vai ser o 30, né? Assim como aqui é 10, aqui é 50. Então, na verdade, ela não está ali, né? E aí eu tenho que projetar do outro lado lá. Do outro lado. Ela vai ser alguma coisa entre 30 e 40, certo? Então, o alerta 1 foi emitido corretamente, né? Agora vamos olhar no dia 12. Cadê o dia 12? Posso apagar o que eu marquei aqui no gráfico? Só para a gente não ficar confuso, tá? Vamos olhar no dia 12. O que aconteceu no dia 12? Vamos só deixar lá em cima as condições. Ó, quais são as condições? Alerta laranja deverá ser emitido sempre que a previsão, e no dia 12 foi o alerta laranja, que estimar a temperatura deve variar entre 35 e 40. No dia 12, a temperatura deu quanto? Quanto que deu no dia 12 a temperatura aqui? Ó, tem que ir lá em cima, na linha tracejada, na linha contínua, perdão. Vai dar exatamente 40 graus. E não é entre 35 e 40. Já furou. Concorda, Jones? Então, foi emitido no dia 12? Não poderia ter sido. Você entendeu, Jones, que eu falei? Ó, se você projetar aqui, ó, Aham. no dia 12, a galerinha entendeu aí, ó, eu tenho que ir lá em cima aqui, ó. No dia 12, tá dando quanto a temperatura? 40. E ele queria que fosse entre 35 e 40. É tipo um intervalo, entre 35 e 40, tá? Tudo bem? E ali tá dando Sim. 40, não serve. Tinha que estar Não pode, entre. Tinha que ser não pode maior que ser. 35 e menor que 40. Isso é entre. Então já furou. Ele não poderia ter sido. Não poderia ter sido. Apesar da umidade dele, ó, se você olhar a umidade aqui, ó, e projetar para o outro lado, vai dar 20. E a umidade ele dizia que deve ficar abaixo de 30. Ela está ok, mas a temperatura está 40, né? Na verdade, no dia 12 está 40 graus, não me serve. Tá bom? E deveria estar entre 35 e 40. Foi isso que eu escrevi aqui, ó, como intervalo aberto, tá? Intervalo aberto a gente coloca parênteses ou colchete para fora, assim, ó, entre 35 e 40. A gente escreve assim, matematicamente, tá? Tudo bem? É o parêntese, significa que o 40 está fora, tá? E nesse caso, está no 40. Então, não, o alerta 12 não deveria ter sido emitido. Vamos fazer agora, analisar o dia 13, alerta vermelho. Vou apagar de novo o gráfico aqui para gente. Opa, não devia ter apagado tudo, só a marcação no gráfico. E vamos ver em que dia agora. Que dia que eu vou ver aí? Qual vai ser o dia? Dia? Qual O dia? próximo. Que é 13, né? 13 tá onde Aham. aqui? 13 tá Do onde? lado do 12. Isso, entre 12 e 14, né? Então ele estaria aqui assim, não é? Não seria o 13 aqui? O que está Professora, acontecendo? fizeram uma pergunta. Fala. Se falar que é de um número até o outro, inclui esse número? Esse último? Você está falando do ponto de vista da língua portuguesa? Na hora que eu traduzo para matemática, é isso, né? A pergunta? Ele falou que está entre. Entre é entre mesmo. Por isso que não entrou. As Não, extremidades. o, Se ele é o que falar a, que poderia ser, a variação seria no mínimo 35, a no máximo 40, tá vendo o meu português? aham. É Do que, na ponto. verdade, a pergunta não foi com relação ao entre, foi o até. Se ele fala que é de um número até o outro, se inclui esse Então, é último. isso que eu tô comentando. Se eu falar que o mínimo vai ser de 12, vamos lá, hoje está aberta a P3, segunda chamada. Vai de 8 horas da manhã de hoje, inclusive, até amanhã às 20 horas. Então, às 20 horas
está incluso, né? 20 horas e 1 minuto ou 1 segundo fecha. Então, é incluso. Respondi? Entendeu? Inclusive o 20. Às 20 horas e 1 segundo, fecha a prova. Acabou. Aham. Então, é Foi incluso. respondido aqui. Tá bom? Foi? Foi. Claro que isso, o ideal é que isso seja bem definido no texto, né? Não dê margem, né? O problema é que às vezes o texto, quem escreve o texto pode deixar margem. E aí a galerinha de humanas, que eu adoro dar aula para eles, eles são muito críticos nisso e eu me amarro. Já aprendi muito com meus alunos de humanas, tá? Dar aula de matemática para humanas é uma coisa assim muito legal, porque ao mesmo tempo, e o pessoal de biomédica também, o pessoal da área de assim, que não é só de exatas. Eu sou de exatas, sempre tive amigos de exatas na universidade, etc e tal, colegas de professores de matemática. A gente tem que desenvolver essa parte crítica da leitura, entendeu? E essa pergunta veio de alguém de humanas ou o pessoal da biomédica? O pessoal civil, assim, que não é de exatas, porque a gente de exatas é muito assim, a gente não é muito crítico, não vou dizer que todos, tá? Eu, com meus alunos, fui aprendendo a ser mais crítica e eu acho isso muito legal. O professor também aprende com o aluno, por isso que eu sempre agradeço aos meus alunos a oportunidade de estar com eles, tá? Seja agora virtualmente ou fisicamente, né? Já que é uma coisa uma profissão que eu amo tanto, os meus alunos fazem parte desse carinho que eu tenho por ensinar e aprender, porque ensinar também é aprender, gente. Guarda isso para vocês. É como eu encaro a minha profissão. E eu amo muito o que eu faço. Então, eu aprendo com vocês. Então, eu acho que do ponto de vista da língua portuguesa tem que ficar bem definido, porque senão é pegadinha maldosa, entendeu? Tem que ficar bem definido isso, senão você pode questionar, sim, é bem subjetivo. Na hora que você escreve, tem que estar bem definido, não tenha dúvida. Tá? Bom, então vamos lá, só para a gente matar essa questão. Falta só o 13. O 13, o que está dando aqui o 13? O que você fala ali no 13? Ele diz que o alerta só vai ser dado, vou diminuir um pouquinho o zoom, em que ele não deveria ser emitido, é o que eu afirmo lá. Por quê? Porque para acontecer as duas coisas, a temperatura tem que ser superior a 40 graus, e ela me parece ser um pouco superior aqui, mas não basta isso. E vamos usar o pessoal de humanas, de biomédica, e o pessoal também da tech, que é bem crítico também, mas eu já fui da tecnológica, eu sei que a gente às vezes deixa escapar, tá? Essa interpretação crítica. Esse E, para você botar o alerta, tem que ser superior a 40 graus, e ele é superior, mas tem que ter, e o E não é o ou. Se fosse ou, ela seria verdadeira. Ou uma coisa ou outra. Não precisa ser exclusivo. Se pelo menos um acontecer, é verdade. Estão entendendo o que eu estou falando? Se fosse o ou, e aqui acontece da temperatura ser superior a 40, dá para ver que a temperatura é superior a 40 aqui? Vou dar um zoom. Dá para ver, gente? Mas a umidade, ela não é o quê? Ó, vou dar um zoom. O que ele dizia que a umidade tinha que ser? Inferior a quanto? A 25. E a umidade não é inferior a 25. 25 estaria aqui, ó, entre 20 e 30. E a umidade está lá em cima. O tracejado está um pouquinho antes do que a linha contínua. E aqui tem esse E. Esse E aqui mata a parada toda, porque em todas as circunstâncias ali, basta que fure o E em matemática. Tem um assunto que antigamente a gente dava aula, e eu tinha um prazer danado de dar aula para isso, para argumentar de forma lógica, uma coisa chamada de lógica matemática. Quem é do Preveste tem lá na primeira parte uma aula de conjuntos. Antes de conjuntos, chama lógica matemática. Nas humanas e biomédicas, eu trabalhava tudo com a lógica junto com a língua portuguesa. Tá? Por quê? Porque quando você tem o E em matemática, para ser verdadeiro, tem que ser verdadeiro os dois pedaços da afirmativa. Porque é uma frase geral. Se eu falar, eu sou professora de matemática e professora do Colégio Militar. Isso não é verdade, Jones? É. Isso é verdade. Agora, se eu falasse para você, eu sou eu sou professora de biologia e professora do Colégio Militar. É falsa essa frase, não é? Não existe meias verdades para matemática. E para lógica,
E se você olhar assim, até do ponto da língua portuguesa, não posso entrar muito, porque eu não sou especialista, longe disso, né? Mas, do ponto de vista da lógica e da matemática, a gente afirma que quando você fala uma frase conectada, são duas afirmativas conectadas por um e, só é verdade quando as duas são verdadeiras. Agora, quando é o ou, basta que uma seja verdade. Se eu falasse, eu sou professora de biologia ou professora do Colégio Militar do Rio de Janeiro, a segunda parte é verdadeira. Então a frase, apesar disso, é verdadeira, porque ou, entendeu? Sacou? Que aqui nessa questão também usa esse do ponto de vista da lógica, o e só é verdade quando as duas afirmativas são verdadeiras. E isso é o que eu estou usando no item 3. Então, o alerta vermelho não será emitido, pois a umidade furou esse outro pedaço. Como aqui é o e, na verdade, em todos eles tem o e, tá? Você vê que foi verdadeiro ao alerta cinza porque tinha o e também. O alerta cinza aqui também tinha o e, ó. O outro também tinha o e. E você vê que eu disse, então como é que ficou aqui para eu avaliar? Aqui é verdade, aqui é falso, e aqui vai ser o quê? Falso. Então, somente quais foram feitos corretamente. Eu vou até, em vez de falar verdadeiro, falso, falso, vou botar corretamente. C e errado, né? Corretamente vai ser quem aqui? Só o C. Tudo bem, gente? C aqui está errado e aqui está errado. Então, o correto foi esse aqui. Isso aí me dá a letra A. Vocês entenderam a minha argumentação, inclusive, do ponto de vista da lógica? Apesar de eu não ter dado aula de lógica para vocês? Tá bom? Você entendeu? Sim. O E, em matemática, só é verdade quando... Aqui está errado, né? Não deveria ter sido emitido. Tem um erro aqui, né? Todo mundo entendeu que aqui é erro. Não tem nada contra o erro, não, tá? Eu costumo dizer que errar é tão importante quanto acertar, e isso tem a ver com uma filosofia que eu amo, que era de Platão. Ele dizia que errar é tão importante quanto acertar. Claro que a gente não quer errar na hora da prova, na hora do concurso, mas errar antes faz você perceber os seus equívocos e corrigir para mais na frente acertar a próxima questão. Por isso que errar é tão importante quanto acertar. Então, eu posso fazer mais duas questões extras que eu achei interessantes. Uma é da Federal Rural, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, de 2019, é uma questão bem atual. Foi bem recente. A média aritmética das idades de um grupo de 10 amigos é 22 anos, tá? Ao ingressar mais um amigo nesse grupo, a média aritmética passa a ser de 23 anos. A idade do amigo ingressante no grupo em anos é... Essa questão eu achei bem bacaninha, por isso que eu escolhi. Ela não é do Enem, mas ela é muito legal. A média a gente coloca como x barra, tá? Média, não é mediana, é média aritmética das idades. Eu coloquei aqui as idades como sendo x1, x2, x3 até x10. Então eram 10 amigos. A média deles... Como é que você faz a média aritmética? Você soma tudo e divide pelo número de pessoas. O número de dados coletados, são 10. Aí eu substituí. Isso aqui é média, tá? X barra é a média. É 22. Então, a soma das idades, eu poderia colocar em função de 22 vezes 10. Eu não posso passar esse 10 multiplicando? Aí você vai dizer, para que você fez isso? Você vai ver, aguenta aí. Deixa eu molhar o bico. Então vai ficar a soma de todo mundo, porque eu não tenho as idades, tá? Então a soma de todo mundo, de todas as idades, das 10 idades, vai ser igual a 22 vezes 10. Como está dividindo por 10, passei multiplicando. Então a soma das idades dá 220. Aí eu pego o x11, a idade do amigo que entrou, tá? O amigo ingressante aqui. Eu não botei ingressante, senão ia ficar muito texto. Então, x11 é a idade do amigo. Então, a média da nova idade... ele disse que passa a ser de 23 anos. Então, se eu somar todo mundo que está aqui, a X1, a idade do amigo 1, do amigo 2, até o amigo 10, mais o amigo 11 que entrou, e eu vou dividir não por 10 agora, porque agora são 11 pessoas, eu vou dividir por 11. Tudo bem? Se fosse média aritmética de 2 pessoas, eu ia dividir por 2. De 3 pessoas, eu ia dividir por 3 e assim vai. Então, eu vou dividir por 11. Aí... preste atenção comigo, o que é a nova média? É 23 anos. Então, substituir a x barra é como a gente... é o símbolo que a gente coloca para média, tá? Média nova, essa aqui é a média antiga, tá? Média nova
vai ser 23. Aí, olha a sacada que eu fiz. O somatório dos 10 amigos iniciais era 220. Eu vou deixar ainda escrito x1, x2 até x10, mais o x11. Isso aqui eu vou substituir por 220. Tudo bem? Que eu achei aqui. 220. E vou passar multiplicando 11 vezes 20. Porque na hora que eu somar todo mundo aqui, eu tenho o somatório dos 11 primeiros. Só que os 10 primeiros eu já sei quanto dá o somatório, dá 220. Então eu vou substituir aqui, vou deixar aqui até os 10 primeiros, dá 220. Mais o 11º amigo que entrou na história, tá? Não foi isso? Um amigo ingressante? Isso aqui, esse 11 vou passar para lá, vai dar 23 vezes 11, vai dar 253, é igual a 220, que é o somatório dos 10 primeiros, mais o 11º. Esta diferença do somatório das idades vai dar a idade do 11º amigo que entrou na história lá, o amigo ingressante no grupo. Qual vai ser a idade dele? 33 anos, letra E. Diferente essa questão, não é? De todas que a gente fez até agora. Não foi? Legalzinho. Também gostei. E agora eu vou pegar uma da Federal de Goiás, antes de encerrar a aula, e que diz assim, de 2015, Universidade Estadual de Goiás, tá? Acho que em Goiânia mesmo. Em uma eleição estão concorrendo a candidatos A, B e C. Então eu tenho A, B e C. Realizada uma pesquisa de intenção de voto com 1.000 eleitores, tá? Então os eleitores são 1.000, é o total. Obteve-se o seguinte resultado ilustrado no gráfico de setores a seguir. Ele me deu aqui o gráfico de setores. Só para ter uma ideia, eu não fiz isso durante as aulas, que meu objetivo foi mais fazer exercícios de vestibular. Afinal, vocês são vestibulandos, vão fazer concurso, e alguns já estão fazendo, outros vão fazer. Então, meu objetivo aqui é fazer mais isso. Mas depois, se eu tiver tempo, vou fazer uma aula pequenininha mostrando como se faz esses gráficos no Excel. O Excel, alguém já viu aqui? Se vocês botarem no Google, no YouTube, vai ter gente ensinando como fazer esses gráficos no Excel. No Excel, você bota lá os dados em tabela, que é uma planilha, né, em tabelinhas, e manda ele fazer os gráficos. E aí você escolhe os gráficos. Pode ser gráfico de barras, gráfico de setores, gráficos de linha, gráfico de setor, que é esse aqui, tá? O Excel faz isso tudo, tá bom, gente? Aí ele diz assim, ilustrado no gráfico de setores é a seguinte, intenção de votos dos candidatos. Candidato A, 30%, candidato C, 50%, candidato B, 20%. O valor do ângulo X do gráfico de setores é... Aqui eu já fiz exercício parecido com esse, acho que nas primeiras aulas, tá lá no AVA já, toda bonitinha as aulas. Então, os eleitores são 1.000, tá? O B são 20% de 1.000. Isso dão... Porque os eleitores eu tenho, o total deles. Isso aqui é o total de eleitores, são 1.000. 20% de 1.000 vai dar, são 200 eleitores. Eu quero transformar esses 200 eleitores em graus. Eu sei que 1.000 vale 360 graus, porque o setor circular usa... é um setor que a gente chama até informalmente setor de pizza, né? Então você vai pegar o ângulo total aí, o ângulo total do setor total, que seria a própria circunferência, o próprio círculo, seria 360 graus. Então 1.000, que é o total, está para 360, assim como esses 200, que para achar eu tive que fazer uma porcentagem, 20% de 1.000, 200 está para x, esse x vai ser em grau. Então, multiplicando cruzado, 1.000x é igual a isso aqui, eu fiz a conta, vai cortar os zeros, esses dois zeros corta aqui, 360 vezes 2, isso aqui eu só fiz a contarada, tá, gente? Então aqui, ó, os zeros vão cortar, aqui, vai dar, esse zero aqui também corta com esse zero, vai dar 2 vezes 36, essa conta aqui vai dar 72, certo? Então, x vai dar 72 graus, que é a letra D de dado. Tá bom, gente? Foi? Passei do meu tempo bastante, mas é a nossa última aula. Eu agradeço a presença de vocês. Quero muito que vocês sejam felizes, que vocês consigam um bom resultado na EA, que vocês consigam um bom resultado no Enem, sejam felizes. Faça da vida de vocês algo que vocês olhem para trás, porque os anos voam. Lembra quando daqui a alguns anos dessa experiente professora que diz para vocês sempre, no final da aula, sejam felizes. É o meu carinho para vocês, que tudo dê certo.
Eu sei que o ano foi um ano muito difícil para todo mundo, né? Essa doença realmente não estava no que a gente esperava, mas acontece, a vida é assim e a gente tem que sobreviver a isso tudo para a gente ser feliz e lutar por essa felicidade. Ninguém é feliz o tempo inteiro, mas a gente tem que lutar por essa felicidade para olhar para trás e dizer assim, eu lutei, né? Certo, meninos? Tudo de bom para vocês, tá bom? Muito obrigada por tudo. Obrigado por tudo, Tchau, professora. professora. Tchau, gente. Tchau, Um forte professora. abraço. Tchau, professora. Bom almoço Tchau, para vocês, tá Obrigado, bom? professora. Deus Tchau, abençoe. professora. Um beijo bem grande.